Por que Napoleão foi escolhido, o jovem general de 29 anos, foi escolhido para poder ser o governante da França no final da Revolução Francesa? Porque a questão é o seguinte: a Revolução Francesa, como vocês sabem, ela foi uma mudança de regime, uma mudança brutal de regime. A monarquia foi extinta, o povo foi para as ruas, insuflado pelos seus líderes da Revolução em Paris. Mataram-se pessoas, mataram soldados e guilhotinaram o rei Luís XVI e a sua rainha, a Maria Antonieta. Foram para a guilhotina, perderam a cabeça, e outros membros da corte, que os revolucionários ateístas da Revolução Francesa, antimonarquistas, anti-igreja também, eles iniciaram e eles mesmos acabaram sendo mortos na guilhotina. Tanto foi o delírio de fazer uma sociedade com o lema igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso não existe, isso não tem como ser feito entre nós seres humanos. Isso aí já foi tentado na Revolução Francesa, foi tentado na União Soviética socialista, na China socialista. Não tem como botar todos os homens iguais. Então, a teoria do Karl Marx, de que fazendo as revoluções na força a gente vai conseguir um mundo igual, melhor, mais pacífico, gera exatamente o oposto. Ele gera morte, destruição, concentração de poder no Estado, centralização e injustiças. Só que a Revolução Francesa, voltando, começou a matar os seus líderes. Um foi acusando o outro, porque um queria ficar no poder. Acabou que o Robespierre ficou um ditador absoluto. Robespierre, guardar esse nome. Só que ele ficou tão delirante, matava tanto, mas matava tanto, mandava tanta gente para a guilhotina, que acabaram que começaram a querer matar ele também, porque ele estava maluco. E ele foi morto, Robespierre. E a fase teve o grande terror na Revolução Francesa, depois o grande terror. E então ninguém sabia como parar essa coisa. Ninguém sabia como, ninguém tinha um poder para parar, botar um freio nisso. Chega, acabou, tira as guilhotinas, acaba com isso. O exército, por exemplo, vai impor a ordem. Ninguém tinha. E aí o jovem general Napoleão Bonaparte, que estava com 28, 29 anos no Egito, com uma expedição no Egito para conquistar o Egito, ao invés dos ingleses, que eram o concorrente da grande rival da França. Ele já tinha tomado várias áreas do Egito, ali do Oriente Médio também, só que seu exército não tinha reforço, porque a marinha inglesa derrotou a marinha francesa na Batalha do Nilo. E o exército de Napoleão começou a ficar parado, começou a ficar com doenças, foi acabando as provisões, as munições, e ele ficou sabendo que lá na França estava um caos. Eles queriam um general que fosse um ditador para botar ordem em tudo. E tinha dois outros generais de altíssima qualidade, igual Napoleão, na Europa.
Mas Napoleão pegou um navio, foi correndo para a França, chegou em Paris e esses outros dois generais não conseguiram. Um acho que acabou morrendo, o outro não conseguiu chegar à capital ou chegou, mas Napoleão tinha o irmão dele como deputado, chefe da Câmara dos Deputados. Você imagina que aqui no Brasil, né, o presidente da Câmara dos Deputados é seu irmão e você é um general em ascensão, todo mundo quer você para botar ordem. E aí eles deram um golpe, porque alguns deputados não queriam, achavam que era uma medida golpista, e era de verdade. Mas só que preferiram um golpista, um ditador, para impor a ordem do que ficar naquele jeito, naquela carnificina, naquele banho de sangue de guilhotinas. E aí, com o apoio do exército, que Napoleão tinha muito prestígio dentro do exército, da burguesia, grandes burgueses, nobres, e o irmão dele, presidente da Câmara dos Deputados, declararam ele governante no golpe chamado golpe de 18 de Brumário, porque lá não é aqui janeiro, fevereiro, março, lá na França, o calendário dele tem outro nome. E Brumário, 18 de Brumário, foi o dia que o exército entrou na Câmara dos Deputados, dissolveu a Câmara, prendeu os deputados, dissolveu e o Napoleão passou de dentro do palácio oficial em Paris a governar com apoio de uma ditadura militar. Uma ditadura militar. E aí ele pôs fim ao banho de sangue, pôs fim à Revolução Francesa, aquela loucura, aquela doideira, e ele implantou uma ditadura, proibiu os jornais, começou a impor medidas duras, mas acabou com aquela carnificina e a paz, uma paz com base nas armas, ela se impôs na França. Tá, pessoal? Então essa é o motivo do porquê que o Napoleão, um jovem de 29 anos, conseguiu ser primeiro cônsul. Foi feito um consulado com 3 cônsuls, ele o primeiro cônsul e outros 2 que não mandavam nada, já eram idosos e tudo, e ele logo em seguida ficou sendo o único cônsul e 4 anos depois, 4, 5 anos depois, ele se declarou imperador e foi se tem até um quadro famoso dele se botando com a coroa, coroando a imperatriz, a esposa dele, com o Papa presente. Então a igreja apoiou a coroação de Napoleão, a igreja que tinha sido expulsa da França na Revolução Francesa, com Napoleão voltou o catolicismo para a França. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.